tio, de carrinhos. Por quê, tio? Porque vocês crianças são muito influenciáveis. Então saiu uma lei que proíbe a propaganda infantil. Então você não vai ver mais propagandas infantis. Por quê? Você vê a propaganda com a nova Barbie, com o novo carro, você quer. Só que você nem sempre entende que seu pai não pode dar naquele momento. Então foi retirado. Porque influenciava muito. Vocês sempre queriam as novas Barbies, as novas bonecas, os novos brinquedos, enfim. E vocês não vão ver propagandas infantis mais nas redes. Na verdade, vocês nem chegaram a ver, né? Essa lei tem um tempinho já. Eu via um monte de propagandas, mas eu era uma criança boazinha, eu não... Eu era uma criança com uma criatividade, com uma imaginação muito fértil, então eu criava os meus próprios brinquedos. Sim. Meu pai até me dava brinquedos, bicicletas e tal, mas eu sempre tive uma imaginação fértil e criava os meus. Então nunca me fui muito influenciado pelos comerciais, mas tinham comerciais pra caramba de brinquedos e as crianças deixavam os pais loucos querendo, os pais ficavam loucos e compravam e gastavam e surgiu uma lei pra proibir isso. Número 5 é o que eu falei agora. Ok, cinema foi, televisão foi, duas coisas que nós amamos. Computadores e internet. Aí chegou agora no ponto fraco de vocês. Principalmente celulares e internet, não é verdade? No ponto fraco de todo mundo, né, gente? Agora, quem não tá conectado, não sei o que tá fazendo, mas vou te falar que quando. Eu já falei isso, eu acho que na turma da manhã. Quando eu entrar de férias no final do ano, eu vou realmente passar umas 2 semanas sem usar o WhatsApp, sem usar o celular. Já que na pandemia, o celular, o celular e o WhatsApp é um meio de trabalho. Então, assim, eu tô o tempo todo, de 7 da manhã às 5 da tarde, no celular, atendendo e dando aula, tipo, cansativo. Então, eu vou dar um tempo de celular, de internet, pra me manter saudável mentalmente. O que já, né, o que o tio já não é muito certo da cabeça. Agora, imagina isso de pandemia. Mas eu sei que é muito útil o celular e a internet. Só que a gente também tem que saber usar. Não é o dia todo, não é o tempo todo. Ah, é legal você sair, brincar, correr, andar de bicicleta, ver os amigos, conversar. Tá? Isso também é importante para a sua saúde mental e conhecimento. Ficar só no celular o tempo todo. Enfim, às vezes pega um livro, vê um programa, vê uma série, vai andar de bicicleta, de patins, já sai com o cachorro um pouquinho pelo quintal. Vai te fazer bem, tá? Os computadores fazem parte do nosso cotidiano, mas você já se perguntou o que é um computador? O computador é um aparelho eletrônico que recebe, armazena e produz informações de maneira automática. A palavra computador vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. Assim, o computador foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, desde a criação das primeiras máquinas de calcular há cerca de 400 anos atrás. Por isso, não é possível atribuí-lo apenas a um inventor. Contudo, foi a partir da década de 50 que surgiram os primeiros computadores modernos. Eles eram muito grandes. Gente, um computador, ele era tipo, tinha que ter uma sala todinha para ele. Era maior que sua sala, tipo, era muito grande mesmo. Tamanho de um cômodo da sua casa, tamanho do seu quarto, por exemplo. Tamanho da sua sala, ele era gigante. Eles eram muito grandes e consumiam bastante energia. Eram como calculadoras gigantes. O primeiro computador eletrônico pesava 30 mil quilos. Gente, 30 mil quilos são 30 bois. São praticamente 30 elefantes. Imagine o peso e o tamanho desse computador. Muito grande. E tinha 5,5 metros de altura, ou seja, era maior que a nossa casa. Nossa casa geralmente tem 4 metros, ou seja, era gigante. Era um. Enfim, gente, era maior que o nosso quarto. E agora a gente tem um celularzinho na palma da mão, muito mais prático. Deixa eu ler aqui. Por isso não é possível atribuí-lo apenas um inventor. Contudo, foi a partir da década de 50 que surgiram os primeiros computadores modernos. Lê devagar, né, tio? Tá correndo pra quê? Maratona, querido? Contudo, foi a partir da década de 50 que surgiram os primeiros computadores modernos. Eles eram muito grandes e consumiam bastante energia. Eram como calculadoras gigantes. O primeiro computador eletrônico pesava 30 mil quilos e 5,5 metros de altura e 25 de comprimento. Foi apenas na década de 70 que teve início o uso de microcomputadores pessoais com a utilização dos chips.
chips, né? Fala igual carioca, chips. No entanto, foi nos anos 90, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, que os computadores tiveram aumentadas sua velocidade e sua capacidade e ainda diminuídos o tamanho e os gastos de energia. Assim, tornavam-se produtos de consumo em massa. Nos anos 2000, começaram a surgir os computadores de mão, ou seja, os tablets e os smartphones, que a partir de 2007 passaram a contar com touchscreen, toque na tela, né? Sem tecladinho, tela acessível ao toque e a funcionar com os mais variados aplicativos. Vocês já nasceram na época que isso já existia, mas isso é bem recente, 2007, isso tem um pouco mais de 10 anos. É bem recente, ou seja, os smartphones, esse computador de mão, celular com os aplicativos, é um adolescente. Leia o texto e responda. Tá, lemos. A partir de qual aparelho começou a se imaginar a ideia de computador? Por incrível que pareça. De onde? De onde? Fala pro tio, o tio que eu vi. O computador surgiu de qual ideia? Computar, calcular. Logo, ele surgiu da ideia da... B. Qual foi a tecnologia necessária para a produção de microcomputadores? E aí, que tecnologia foi essa, meus queridos? Tá ali escrito, tá? Logo ali em cima. 2. Observe a imagem e responda. Temos uma imagem aí, que no meu celular fica bem complicado de entender. Mas vamos lá. De acordo com a leitura do texto anterior, você diria que o computador que aparece na fotografia foi construído por volta de 1950 ou do ano 2000? Por quê? Então falou que em 1950 ele era gigante. 2000 era bem menorzinho. Aí, o que vocês acham? B. Você diria que esse computador pode ser de uso doméstico? Por que você diria isso? Ó, o tio usando a caneta. E aí, por que você diria isso? Vamos lá. Junto com o desenvolvimento dos computadores, ocorreu a criação e o desenvolvimento da internet. Em 1969, nos Estados Unidos, foi criada uma rede de comunicação que interligava laboratórios de pesquisa, garantindo a comunicação entre militares e cientistas em caso de guerra. A partir dos anos 80, seu uso alcançou toda a comunidade acadêmica e expandiu-se para outros países do mundo. Nos anos 90, começaram a surgir as empresas provedoras de acesso e o cientista britânico Tim Berners-Lee desenvolveu um navegador, o World Wide Web, www. Olha aí, World Wide Web, criando a rede mundial de computadores. Esse, né, World Wide Web significa rede mundial de computadores. World, mundo, web, rede, wide seria essa expansão grande, largo, ou seja, essa grande rede, né, mundial de computadores. Então, quando eu uso www, eu quero me referenciar a isso aí, tá? Assim, teve início o boom da internet, isto é, a popularização da rede pelo mundo e proliferação de sites, blogs, microblogs, chats e plataformas de vídeo de música, entre outros. Estava consolidada a internet, uma rede global de computadores conectados. Nos anos 2000, com os smartphones e os tablets com acesso à internet, passamos a estar conectados em qualquer lugar, sobretudo com a utilização das redes sociais. Estas são plataformas variadas para conectar pessoas e compartilhar informações. A internet é capaz de aproximar pessoas, culturas e informações. Além disso, é uma ferramenta de comunicação, trabalho, diversão, educação e comércio. Número 3. Agora responda. A. Qual foi a intenção ao se criar uma rede de comunicação que interligava laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos? Qual foi a intenção de você esses laboratórios conectados? B. Destaque no texto a frase que define o que é internet. E aí, o que vocês acham, meus queridos?
Eu e o mundo. De acordo com a pesquisa divulgada em agosto de 2019, feita pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC, cerca de 70% da população brasileira tem acesso à internet. Nas cidades, esse número pode chegar a 74%. Levando em conta esse número e todas as facilidades que a internet traz, é preciso criar uma relação responsável e consciente com o mundo virtual, pois nele também convivemos e precisamos respeitar e sermos respeitados. Então, lembrando que essa inclusão digital, tá, tem as fotos indígenas usando, e os indígenas também têm celulares, alguns também têm computadores, também têm acesso à internet. Não é por ser indígena que você vai ter que viver no meio do mato isolado. Você pode ter muito bem acesso às coisas como qualquer outra pessoa. Indígena é uma cultura, e não significa que eles percam a cultura por serem mais modernos. No página 261, cole na linha do tempo abaixo, na sequência cronológica correta de seu aparecimento, os meios de comunicação que você encontra no material de apoio. Então vai lá, recorta o material de apoio, vai colando na sequência correta, ok? E é isso por hoje, é só. Beijo, beijo.